Eu posso esquecer de lembrar a cada um de nós o lugar onde Deus nos tirou. Talvez você está aqui desligada, preocupada com outras questões da vida e esqueceu aquilo que Deus, que é fazedor de tudo e de todos, pode fazer por você. Eu vou dar uma dica, eu sei que está muito calor. Eu prefiro que as pessoas que estão no corredor venham à frente e sentem por aqui, carrinho de bebê guardado, porque no final eu vou precisar desse corredor, tá bom? Estou dando uma dica agora, e no final você vai se ajeitando. No livro de Isaías, na leitura que eu faço hoje, vem escrito assim: só Deus resgata a Israel. Nós começamos a ler uma história onde Deus está dizendo ao profeta messiânico que ele vai reverter, que ele vai trazer ou restituir de volta aquilo que o povo perdeu. Não sei se você sabe, mas em todo o tempo da nossa vida, tudo que Deus desejou para mim, tudo que Deus desejou a você, é que nós venhamos conquistar lugares altos, que nós venhamos viver posições elevadas. Não, Deus não está falando de dinheiro, de riquezas. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de paz, eu estou falando de alívio na alma, eu estou falando de equilíbrio mental sobre a nossa vida. É isso que Deus projetou. O povo, ele estava acostumado. O povo, eles vinham passando por bonanças, eles vinham passando por grandes conquistas, eles vinham passando por grandes alegrias. E infelizmente, eles são como nós. Quando nós estamos no ápice, no auge da nossa vida, nós esquecemos do que é primordial, que é adorar ao Senhor. Esquecemos o que é primordial, que é poder engrandecer ao nome do Senhor. O Senhor vem e Ele quebra aquele povo. O Senhor vem e Ele começa a trabalhar de uma forma diferenciada, onde aquele povo ele sente o sabor da perda. Eu quero imaginar que uma boa parte das pessoas que estão aqui já sentiram a dor da luta, a dor do luto, a dor da perda. E aí, quando eles estão vivendo esse caos, Deus levanta Isaías para profetizar e dizer: ainda antes que vocês passassem por todas essas dores, Deus já existia. Ainda antes que vocês passassem por todos esses problemas, Deus já é. E ainda antes que houvesse o dia, Ele vai resgatar a tua história. Nessa noite eu vim para dizer que ainda antes de toda essa lágrima, ainda antes desse divórcio, ainda antes desse luto, ainda antes dessa perda, Deus já existia. E Ele escolheu a noite de hoje para dizer: eu venho para resgatar, para refazer, para reestruturar a sua história. Se eu fosse você, eu tinha aplaudido a Deus, eu tinha entrado na seda, porque Deus está dizendo assim: você não vai viver momentos de perda, você não vai viver momentos de vergonha. Eu já preparei dupla honra. Eu venho de uma família bastante carente, de uma família que passou por muitas necessidades. Eu venho de uma família que, e podemos dizer no dia de agora, uma família de estado vulnerável. Uma família que ela não tinha só a pobreza física. Quando eu digo pobreza física, eu digo de uma casa de 3 cômodos, um pai alcoólatra. O álcool destrói famílias. O vício destrói famílias. Um pai alcoólatra, e esse pai alcoólatra era um pai agressivo. Um pai que, ou melhor, um esposo agressivo. Um homem que usava os pilares da violência doméstica. O meu pai era aquele que exercia a agressão física, moral e patrimonial sobre a vida da minha mãe. Minha mãe, ela foi uma mulher castigada na sua vida sentimental. A minha mãe, ela soube o que era levar a panelada na cabeça, o que era ser chamada de gorda, de feia. Ela soube do que um homem abrir a porta e colocar outra mulher na sua própria cama a traí-la. A minha mãe soube. Talvez nesses spoilers que eu estou dando da minha casa, tem alguma mulher que está passando por isso, dizendo: pastora, o meu esposo está me traindo, e eu estou orando a Deus para Deus curar. Ele não vai curar porque é falta de caráter.
É você que tem que se posicionar. Eu também fui uma mulher traída, casada com um crente, casada com pastor, pastora. Fiz campanha, expulsei demônio de prostituição, mas eu continuei sendo traída. Se eu tivesse me valorizado como uma mulher que sou hoje, eu teria parado meu relacionamento naquele dia e dizendo: ou você para agora, ou a gente termina agora. Não, eu estou dando uma dica para você. Essa vida de 20 anos carregando um casamento frustrado, uma hora ou outra esse casamento vai acabar e você vai perder 20 anos da tua vida. Eu estou dando uma dica para você, homem. Esses 20 anos que você está derramando, fazendo uma mulher derramar lágrima, ou um homem derramar lágrima, Deus vai tomar conta de você. Não, Deus não é a favor do divórcio, mas Deus também não é a favor de quem fere a igreja. Deus também não é a favor de quem abaixa as pessoas. Então nessa noite eu preciso deixar claro: não fique perdendo tempo. É uma palavra dura, mas não fique perdendo tempo não. Se ele se converter, casei com crente. Eu não era. Eu fui convertido, nasci em lar desgraçado, mas eu casei com alguém que nasceu num lar cristão. E com ele eu aprendi. Eu fiz uma oração que... uma não, 200. E o homem que está pondo chifre fica esperto, e a mulher que é amante também fica, porque um dia Deus vai mascarar você. Deus nunca vai destruir uma família para consertar a sua. Eu não tenho revolta nenhuma, e nem quero de volta, porque o que eu penso é que o lixeiro passou e levou embora aquilo que me atrapalhava de andar, aquilo que me atrapalhava de ser feliz. E hoje eu tenho autoridade de dizer claramente para todo mundo, para quem quer ouvir: não vale a pena. Eu fiquei mais ou menos 2, 3, 4 anos orando para Deus restaurar meu casamento, cuidando de igreja, chorando por causa de igreja. E o chifre não veio de nenhuma mulher de fora, veio da que se dizem cristã, daquelas que andavam do meu lado, que faziam agendas comigo, que cozinhavam na minha casa. A primeira coisa que eu preciso liberar aqui: se você é crente, pelo menos busca ter caráter. Não, sai dessa vidinha de decote até o umbigo. Sai dessa vidinha de mini saia. Não, sai dessa vidinha de calça vácuo vendendo a esfirra. Não, muda o seu caráter. Você entregou a Cristo e quer ver: não, Jesus quer do jeito que eu sou. Não, Jesus quer você limpa. Jesus quer você mudada. Jesus não precisa de mulher sensual, mas Ele precisa de mulher santa, renovada e restaurada na presença dele. Não é fácil. Eu falo que esses pastores são corajosos em me trazer. Corajosos. Porque eu vim carregando uma palavra para o tempo de agora. Não, eu não vou pregar que Esther foi roubada. Eu posso falar: Esther teve uma vida isso, e a gente vai falar: Esther, se o Senhor fez para Esther, vai fazer para mim. E começa a fazer uma crise de vitimismo na presença de Deus. E Deus não trabalha com vítimas, Deus trabalha com resilientes. Deus não trabalha com... Não, essa cara amassada de choro, de dor. Deus está olhando e está dizendo: eu fiz você forte e corajoso. Levanta, anima e vai para cima. Nessa casa destruída, eu sou filha única. Eu creio que eu fui projetada pelos meus pais, desejada pelos meus pais, mas eles não tinham estrutura emocional e nem espiritual. Talvez você está chorando aqui porque você perdeu uma casa, você perdeu um carro, e eu posso com clareza dizer: perca tudo, mas não perca a presença de Jesus. Eu posso com clareza dizer: os bens materiais, eles dão uma volta, e eles voltam ainda melhor para a nossa vida. Mas quando nós nos sentimos distantes de Deus, é por isso que a Bíblia nos deixa um alerta: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Deus não vai ficar correndo atrás de você. Você vai ter que se movimentar e dizer: é eu que vou chegar na presença de Deus. Daquela casa destruída, o pai alcoólatra, uma mãe deprimida, porque uma mulher não amada... Vai quebrar, viado? Uma mulher não amada é uma mulher sofrida, uma mulher que não se sente a rainha do lar. Quando eu me vejo criança, com 8 anos de idade, 1, 2, 3, 4, porque a vida passa, e eu não tenho como contar todos os detalhes da minha vida, mas eu tenho como contar tudo que Deus fez por mim. Quando eu estava com 8 anos de idade, foi quando eu descobri uma das linguagens de amor da minha vida. Com 8 anos de idade, eu chegava em casa
com um caderno, com uma folha de desenho da escola, e eu dizia para o meu pai ou para minha mãe assim: pai, mãe, olha o que eu fiz. Eles diziam assim: ah, para menina, grande coisa isso, a gente cheio de serviço, você tem que ficar olhando desenho, parece boba. Eu via que eu estava assim: ó, pai, mãe, sabe amiguinha e tal, não sei o que. Ah, para, você fala muito, você tira a paciência. Aí eu descobri no meio do caminho da minha casa até a escola, no mercado tinha um homem que falava para mim assim: como você é linda, como você é esperta. Eu descobri que a linguagem de amor era palavras de afirmação. E quando eu menos esperei, eu estava sendo estrupada por aquele homem. Eu tive um encontro com o pedófilo, aquele que teve tempo de ver o desenho, aquele que teve tempo de ver a minha lancheira, aquele que teve tempo para me elogiar. E aí, querido, talvez você está tão preocupado em ser bênção no seu serviço, e ser bênção na igreja, e está esquecendo de ser bênção dentro da tua casa. Não, talvez você está tão preocupado em brilhar no ministério, pastora. Eu não vejo a hora que Deus faça uma chamada e eu pregue. Eu digo: o melhor lugar onde eu exerço a minha chamada é dentro da minha casa. Quando eu olho para o meu filho, eu olho para os meus netos, ele diz: é mulher de Deus, é crente, eu admiro e eu respeito. Oh, querida, eu quero dizer para você: se você não abraçar seu filho, o mundo está disposto a abraçar ele. O mundo está disposto. O pedófilo com 8 anos, ele não teve dó de mim. Ele não quis saber qual é a linguagem do meu amor. Ele não queria saber como eu vivia dentro da casa. Mas ele falou: eu vou aproveitar uma oportunidade. E eu fui estrupado. Essa área de estrupo hoje é testemunho. Eu já quero declarar que a dor de ontem vai tornar testemunho de hoje. Ainda bem que alguém pegou. A dor de ontem vai tornar testemunho de hoje. Por muito tempo, dos 8 até os meus 12 anos, eu ia ao encontro daquele pedófilo. O pedófilo é meu amigo. O pedófilo é amigo da minha família. Se é que um dia eu pude chamar aquela casa de família. Eu lembro o pedófilo chegando na casa, conversando com meu pai, entretendo meu pai e minha mãe com um litrinho de pinga. E aí ele dava sinal. E à tarde eu ia ao encontro da minha dor. No encontro da minha dor eu voltava com 2 pães. No encontro da minha dor eu voltava com uma lata de sardinha. No encontro da minha dor eu voltava muitas das vezes com um bife. Nunca a minha mãe ou meu pai perguntou para mim: de onde veio? Como você conseguiu isso? Nunca. Quantas das vezes eu chorei no canto daquele banheiro, daquele mercado, e aquele homem fazendo o que queria comigo, e eu aceitando, porque eu sabia que dali eu ia sair com algo limpo para comer. A vida foi passando. Meu pai era um homem que hoje a gente faz uma brincadeira para ficar leve: braço curto. Não, aqui não tem homem braço curto. Mas meu pai era braço curto. Sabe aquele homem que o varal arrebenta? Ele leva 3 meses para consertar. Sabe aquele homem que faz um buraco na cabeça, na cadeira, na parede, e leva 6 meses para consertar? Meu pai era esse homem braço curto. Que Deus tire todo o braço curto. Você é provedor da sua casa, você é provedor da sua família. Que Deus dê ânimo para você cuidar da sua casa. Que não precisa sua esposa se tornar. Minha esposa é uma super mulher. Ela troca lâmpada, ela troca pneu, ela troca gás. Querida, para com isso hoje. Para de ter um homem como encosto dentro da sua casa. Se posiciona como rainha, dizendo: o pneu quem troca é você. Não, a luz quem troca é você. Não estou falando de mulher dependente, estou falando de mulher feminina, porque chega de mulher feminista. Chega. A minha mãe, meu pai abriu uma vala juntamente com os amigos da bebida, porque entupiu o esgoto da minha casa e das 7 casas que eram no quintal só. Meu pai abriu para desentupir e nunca fechou. Eu lembro eu comendo arroz com arroz. Eu olhava fezes de pessoas passando. Passava nas fezes carne, vestígios de tomate e cenoura. Eu, criança, chorava e dizia: esse cocô não é nosso, porque tem carne. Esse cocô não é nosso, porque tem couve. Eu sei que hoje é motivo de risada, mas era o lugar da minha dor. Era o lugar onde eu estava dizendo: não tem um homem provedor, não tem um pai para cuidar das minhas aflições, não tem um pai para cuidar da minha mãe, não tem um homem para cuidar da minha família.
No aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe trouxe uma lasanha, mais ou menos desse tamanho a bandeja. Sabe como foi celebrado? Meu pai evacuou em cima da lasanha, para que nós não pudéssemos comer. Eu sei o que é viver numa casa destruída. Eu sei o que é viver num lugar onde a gente não tem desejo de voltar, onde não tem esperança de que um dia tudo vai dar certo. Eu achava tantas coisas que eu não prefiro nem citar. Mas na verdade eu percebi que no meio de tantas coisas, a única coisa que a minha família precisava era de Jesus Cristo. Eu preciso de profeta comigo aqui hoje. Não, eu preciso de você profetizando comigo aqui hoje. A única coisa que a minha família precisa é de Jesus Cristo. Não, talvez você venha aqui atrás de uma porta aberta. Não, quem sabe a mulher solteira que já passou de mão em mão, porque tem mulher solteira que não se valoriza. Quando eu digo solteira, uma mulher solo, eu quero dizer que você não é a arca de Noé, para deixar todo homem estar entrando e bagunçando na tua vida. Dá uma segurada nas tuas emoções. Começa a olhar a joia preciosa que você é. Pastora, mas eu não sei viver sem ele. O nome dele é oxigênio, porque se for a gente compra um cilindro e dá um só para você. Você não sabe viver sem você. Você vai se deformar até quando? Por causa de alguém. Eu não me arrumo porque eu não tenho namorada. Você não arruma porque você é relaxada, porque você não se ama, porque você não se quer bem. Se você não consegue amar você primeiro, você vai ter condições de amar alguém? Não, isso aí não existe. Com 12 anos de idade, meu pai com 37 anos de idade, família destruída, derribada, triste, acabada. Deus prepara. Deus, ele é especialista em preparar situações maravilhosas sobre nós. Deus, ele prepara que nós mudássemos de casa. E aonde nós fomos morar, a minha mãe já estava se desenvolvendo na religião matriz africana, candomblé. Onde nós fomos morar, era obrigatório nós passarmos diante de uma igreja evangélica. Eu lembro que no caminho da minha casa até esse terreiro espírita, será que eu tomei meu remédio? Está puxando tanto a minha perna. Eu acho que ficou na minha bolsa, acho que eu não tomei. A minha casa era obrigatório passar e ir de frente a uma igreja evangélica até chegar no terreiro. Quando nós íamos ali no terreiro, nós passávamos na frente da igreja, a igreja estava fazendo aquele barulhão, aquela festa, glória a Deus, aleluia. O meu pai dizia assim: interessante, né? O mundo é horrível, o mundo é um caos, e ainda encontra-se pessoas que têm coragem de dar glória a Deus e aleluia. Nessa noite eu quero perguntar, no meio de tantas dificuldades, você tem coragem de dar glória a Deus e aleluia? No meio, oh, que coisa linda! Como é bom quando a gente prega para uma igreja viva. Quando é bom que a gente prega para uma igreja que adora a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Como é bom quando nós pregamos uma igreja que nós possamos dizer: haja o que houver, venha o que vier, e eu continuo dando glória a Deus e aleluia. Quando o meu pai, ouvindo aquele glória a Deus, aquele aleluia, o meu pai, ele toma uma decisão. Enquanto nós estamos no terreiro batendo tambor, estamos no terreiro ali trazendo adorações a outros deuses, o meu pai silenciosamente, ele escolhe entrar dentro da igreja evangélica. Ele escolhe entrar dentro da igreja evangélica. Quando ele entra dentro desta igreja, a palavra liberada que vem para o meu pai é essa: eis que o Senhor, o teu Deus, está te preparando um lugar. O meu pai entende essa palavra. Aquele homem bêbado, aquele homem violento, aquele homem que praticava violência doméstica, ele se rende na presença de Deus. Quando ele chega à noite em casa, ele chega com Bíblia na mão e ele diz assim: Benedita, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. A minha mãe, por ser uma mulher ferida, desestabilizada, ela não entende qual é o projeto, porque tem hora que a gente não entende qual é o projeto. A minha mãe veio com a Bíblia, pega a Bíblia na mão e começa a bater nele. E a minha mãe começou a falar uns palavrão que o inimigo está falando: eu preciso aprender. Minha mãe começou a bater, falar, mas é porque ela não entendia o projeto. Ei, querida, quando você não entende o projeto, fica em silêncio.
Quando você não entende o projeto, não murmura. Quando você não entende o projeto, não questiona. Não, às vezes eu vejo alguém falando: não, mas como que pode? Matava, roubava, mas agora está pregando, agora está... Não, a gente não entende o projeto. E quando a gente não entende o projeto, a gente silencia e fala: Deus, o Senhor é o dono do projeto, faça como o Senhor quiser. A minha mãe começou a agredir meu pai, e aquele homem que é acostumado a revidar, ele fica em silêncio. A lágrima desce. Ele não bate na minha mãe. Ele só diz assim: eu entrei na igreja, eu recebi uma palavra, e quando eu recebi essa palavra, junto com essa palavra, eu recebi paz. Você tem paz aí? Não, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é dinheiro, não é emprego, não é saúde, é paz. Porque quem tem paz, quem tem paz não sai do foco. Quem tem paz não perde a noção da vida. Ele diz: eu não vou perder a minha. A mãe fala: você não vai? Então eu quero você fora. Vai embora, saia. A senhora que está de blusa branca com a bolsa no colo, fica de pé. Relemada súbia, relebande sirra naia, rechobiande que remácia deli refobia. A minha mãe já tinha sofrido muitas perdas, e uma das piores perdas que a minha mãe perdeu foi a perda da própria identidade. Ela já não sabia mais quem ela era. Enquanto eu estou pregando aqui, o Eterno está dizendo: você tem uma identidade de filha amada. Alabolde que me derraia todo aqui. Há quantos trancos, quantos solavancos que você já passou, e tu disse assim: tem hora que eu nem acredito que fui eu que venci essa prova. E o Eterno diz: é porque eu estou colado contigo. Elevando que vai assobiando aqui. Quem chora para Deus tem resposta. E o Eterno está dizendo: descansa a tua alma. Eleicanabassuri deg fácia, porque sou eu, Deus, que cuido de ti. E quando eu decido cuidar de alguém, não vai te faltar nada, diz o Senhor. Só quem pode aplaudir, só quem pode exaltar. Oh, abaixada acabou de ireia, devasquirda-se. Eu sinto espírito de profecia na casa. Eu sinto espírito de revelações nesse lugar. Badai. A minha mãe arruma as coisas. Arruma as coisas do meu pai, e ela fala: fora. Quando ela fala fora, eu, criança machucada, ferida, eu não posso, como adulta hoje, eu não posso falar mal do meu pai. Porque meu pai, ele não foi o melhor pai do mundo, mas ele foi o pai que podia. Ele foi um péssimo marido. Marido é uma coisa, pai é outra. Você vai dizer: não estou entendendo, pastor. Sabe por que muitas mulheres, ou muitos homens, crescem odiando seus pais? Porque você, quando senta na mesa, você fala para o seu filho: você está vendo seu pai? Seu pai não presta, seu pai não sei o que, quer trazer conversa de adulto para criança. A minha mãe nunca falou mal do meu pai. O que eu conto aqui é o que eu vi. A minha mãe nunca falou: ó, seu pai me bate, eu vi. Minha mãe nunca falou: seu pai faz cocô na comida, eu vi. Ah, querida, para com esse negócio de jogar seu filho contra seu marido, ou vice-versa. Não resolve as suas questões, vocês que são adultos. Porque existe ex-pai, mas não existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Existe ex-mulher, mas não existe ex-mãe. Talvez você não se deu certo, não está bom. Não está bom, não está. Mas não deforme a paternidade dentro da tua casa. Não deforme os valores, os pilares dentro da tua casa. Eu fico preocupada quando eu vejo mulheres desabafando com filhos de 12 anos. Ai, pastora, se não fosse meu filho adolescente, eu já tinha morrido. E vai matar ele com os seus problemas? Vai matar ele com as suas frustrações? Não. Procura psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Ah, não, o que eu gosto mesmo é desabafar na cabeça da minha pastora. Ainda bem que eu não sou sua. Porque eu não estudei psiquiatria, não sou psicóloga, não sou terapeuta. Quer dizer, ela vai vir com aquele balde de problema para mim. Nós duas vamos chorar. Aí, espiritualmente falando,
eu vou orar, Senhor, que todo espírito de tristeza saia dela. E às vezes é 3 gotinhas cedo, 3 de tarde, 3 de noite. Eu comecei num culto, fui em vários cultos, mas o ano passado, acho que foi aquela opressão. Falei, eu estou endemoniada. Eu tenho certeza que se um pastor colocar a mão na minha cabeça, eu caio. Eu entrava no culto, aquela coisa, aquela dor, aquela tristeza, aquela coisa ruim. E eu falei, Deus do céu, fui no meu pastor orou. Fui na minha pastora orou. Tomei 3 gotinhas cedo, 3 à noite. E eu falei, Deus, é demônio. E comecei a orar, comecei a jejuar. Falei, Deus, se ele achou uma brecha em casa, ele que saia. Aí Deus é tão bom. Deus é tão bom. Diga, Deus é bom. Ele usou um profeta assim, pastor. Não vou falar nem mais nem menos. Está na hora de você cuidar dos seus hormônios. Eu olhei para Deus e falei, como é que o senhor sabe? Véia, 60 anos, menopausa. Vai se tratar, mulher, tudo é demônio. Deus olhou bem sério para mim e falou, está na hora de você cuidar dos seus hormônios. Fui lá, fiz meu exame de sangue, reposição hormonal, está aqui, ó, livre, liberta, curada, para a honra e glória do Senhor. Não espiritualiza tudo, não. Está na hora. O meu pai, ele pega aquela mala para sair, e eu estou chorando, gritando. A minha mãe fala assim, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai embora. O meu pai fala, eu vou embora tranquilo, porque Deus já garantiu o meu lugar. Quando é 3 horas da manhã, a minha mãe conta que ela começa a se sentir mal, indisposta, sem jeito. Ela levanta, acende uma vela pro Exu, faz os seus pontos lá. E quando ela vai voltar para dormir, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela corre e fala, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai tinha 37 anos de idade, ele estava morto. Parece triste, né? Mas não é. Deus cumpriu o que prometeu. Eu estou te preparando um lugar. Ah, tá, essa palavra eu vou melhorar para você. Talvez você está dizendo assim, ah não, não vai sair da cachaça, não vai sair das drogas, não vai sair da prostituição, é mentira de Satanás. Se Deus diz que vai salvar, Deus vai achar um caminho para salvar. Não, sem salvação, a tua casa, a tua família, a tua história não morre. Se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai assim, Ele vai cumprir. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Fica de pé. Esse menino nevou aí, hein? Queria estar aí onde nevou, mas falhou. Eu nunca pensei que eu seria o divisor de águas da história da minha casa. Uma menina que foi estrupada. E quando sai do estupro, quando sai da mão do pedófilo, eu saio ferida, eu saio desgostosa da vida. O que eu faço? Eu uso meu corpo para quem quiser. Eu entro da prostituição com apenas 12 anos de idade. Eu não vou contar a minha trajetória inteira, porque eu vou ter que voltar ali para continuar pregando. Mas enquanto eu estou olhando para você, o meu Deus está dizendo assim, que toda a revolta que você viveu, que todas as lágrimas que você derramou em silêncio, é você que vai ser o divisor dentro da tua casa. Relebanda sub a site ou me remessa. O Eterno está dizendo, tem um tempo de destaque para a tua história. Não deixe que a arrogância, não deixe que o medo venha roubar aquilo que eu já reservei para ti. Suporta esse processo, porque eu vou te enviar para um grande propósito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando meu pai morre, fica uma menina revoltada, uma menina cheia de dores, uma menina que não respeitava a mãe. Eu cuspia na minha mãe, batia nela, falava palavrão, a linguagem que eu aprendi em casa. Meu pai não batia na minha mãe, meu pai não falava palavrão, a linguagem que eu aprendi em casa. Às vezes eu vejo mulheres perguntando assim, ai pastora,
Ore por essa menina, ela é tão mentirosa, não sei com quem ela aprendeu, com você. É a linguagem que ela viu em casa. Sabe aquele negocinho assim, ai amor, vai lá, fala que a mamãe não tá. O testemunho de Jeová tocou, vai lá, fala que a mamãe não tá. Está ensinando a mentir. Ela é mentirosa com você. Não, mentira não começa em coisas grandes. Mentira começa em coisas pequenas. Ninguém tropeça em montanha. O que nos atrapalha são as pequenas pedras. Não, o testemunho de Jeová, ei, você não quer atender? Sai lá fora e fala, não quero. Para que os seus filhos possam ver que você é sincero. Para que os seus... Não, sabe aquela uva que você está passando no mercado? E você fala, poxa, eu passo só uma. Aí você não, seu filho roubar, porque o que você chupou não tem como pesar. Né? Fica até uns pingos da cabeça da gente, né? Estou passando, a uvinha está aqui. Depois na volta também, daqui a pouco o filho está ali roubando uma coisinha aqui, uma coisinha. Aonde ele aprendeu a roubar? Nesse gesto do mercado que você faz toda vez que você vai fazer compra. Dessa uva que você não paga, dessa ameixa que você não paga. É assim que ele aprendeu a roubar. Tenha cautela nas coisas pequenas. Eu com 12 anos eu já era alcoólatra. Com 12 anos eu já era prostituta. Com 12 anos eu já não honrava o bem maior, a família. Com 12 anos. Nós estamos lá no espiritismo. E eu lembro que a minha mãe foi fazer a cabeça. A minha mãe foi fazer a cabeça. E no dia que ela foi fazer a cabeça, ela ficou 15 dias fora de casa. Quando deu 15 dias, meus avós me levaram para encontrar com a minha mãe. Minha mãe estava magra, com um pano chumbo no corpo, amarrada no corpo, estiletada a costa, toda torta no chão. Os cambonos, eles escarravam no chão e minha mãe estava lambendo aquele escarro. Eu via a galinha viva passar, minha mãe pegar a galinha viva, rasgar no dente. Vou contar um negócio para você. Lá no terreiro, quem serve as pessoas que se incorporam chamam de cambono, mas aquelas que recebem o espírito é chamado de cavalo. Olha como é interessante. Eu fui cavalo um dia. Hoje eu sou filha. Não, eu vou melhorar. Enquanto você está lá no mundo servindo Satanás, você é cavalo. Mas quando você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, você já não é mais cavalo, você é filho. Só quem é filho levanta a mão para o alto. Só quem tem convicção, eu sou filha, levanta a mão para adorar o Senhor. Só quem tem um momento de adoração, para que a glória de Deus. Você já subiu de nível. Você não é cavalo da depressão. Você não é cavalo da ansiedade. Você não é cavalo do síndrome de pânico. Você é filho de um Deus que traz a paz, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte. Você é filho. Naquela dor. Não vou falar da religião afrodescendente, porque eu vim para falar de Deus. Passamos por aquela religião. E naquela religião, enquanto minha mãe estava se desenvolvendo, eu estava caída, estava me destruindo. Nos dias de culto, como eu não era cristã, então eu vou dizer, num dia de culto bom. E culto bom para quem não é crente é do culto de domingo. Num dia de culto bom, eu colocava um shorts bem curto, uma mini blusa arrochada, e eu ia na porta da igreja. Lá na porta da igreja eu colocava minha musiquinha no rádio. Já deu para ver a minha idade, né? Rádio. Porque se eu fosse jovem era USB, outra coisa. Eu colocava ali no rádio, e ali eu ficava dançando, rebolando, tentando de alguma forma seduzir pastores, homem, mulher, porque não importava quem. O que eu queria era atrapalhar. É lógico que na igreja, infelizmente, tem algumas pessoas que exercem um cargo elevado. Você sabe que cargo que é? A pessoa da quarta trindade. Aquela pessoa que é especialista em mandar a gente para o inferno. Ela não evangeliza ninguém, mas ela vê um bêbado, vai para o inferno. Ela vê uma prostituta, vai para o inferno. Não, é a quarta trindade. Ela é tão poderosa que ela consegue decifrar quem vai e quem não vai. Interessante que Deus diz assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas a pessoa da quarta trindade, ela está servindo a Deus e está falando: não, aqui vai para o inferno. Não tem mais jeito, eu estou lá pelada, estou dançando, estou zombando. O pessoal da quarta trindade,
eles mudam a lateral para ser a sua entrada. Mas Deus escolhe uma criança com apenas 6 anos de idade. Fica de pé, que tomara que eu consiga falar. Da onde eu estou vendo, você tem cabelo cacheado, corzinha de chocolate linda, sorriso bom. Pronto, é você mesma. Relembare chob nesse, relibiou de que refai ele de face. Eu encontro com uma criança de 6 anos de idade, que ela sabe o valor do amor. Ela olha para mim, feia, arrebentada, suja. Ela corre até os meus braços e ela diz assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. E quando eu estou aqui, eu venho declarar: Jesus te ama. Relevando de que renai se derrece. Hoje você fez tantas perguntas antes de chegar nessa casa, aguardando tantas respostas para tomar decisões, e o Eterno vem dizendo: se você for para a direita, eu estarei contigo. Se você for para a esquerda, eu também estarei contigo. Porque sou eu um Deus que te amo. Eu vejo um Deus indo à frente, abrindo caminho para você passar. Relevando a súbia, saia, chobinécia. Vai em paz, porque a decisão que tu tomar, Deus estará contigo. Fica de pé um pouco. Não é porque você está chorando, não. Porque se você estivesse chorando, eu jogava minha toalha e falava: enxuga aí. Olha lá, engole o choro. É essa palavra que Deus manda eu falar para você. Engole o choro. Sabe quando eu olho para você, eu vejo alguém, posso ser clara? Eu vejo alguém que tem um chamado, mas que vive escondendo desse chamado, e acha que Deus é McDonald's. Passa, faz o pedido e Deus me atende. O Eterno falou: acabou de gracinha. Ou você entra no chamado, ou você vai sentir o peso de não assumir o teu chamado. Relemando que birra nasceu relidiade oscira. Quando Deus me colocou na área da itinerância onde eu estou hoje, eu disse para Deus: eu não vou, eu não quero. E Deus falou para mim: você não quer? Fica tranquilo que eu levanto outro, mas você eu quebro. Porque eu prefiro você quebrada na minha casa do que inteiro na mão do inimigo. A resposta que Deus dá para você é essa: ou você entra de cabeça, ou você perde tudo. Não, para Deus não existe em cima do muro. A Bíblia diz que o morno traz doença a Deus, ele vomita. Não, olha, eu estou aqui. Nós não podemos andar em cima do muro. Nós precisamos decidir quem é Deus na nossa vida. Aquela menina, ela estava apresentando para mim. Olha, eu ia contar, não ia contar essa parte da minha perna, mas eu vou contar agora. Aquela menina, ela estava apresentando para mim alguém que me amava sem eu dar nada. Alguém que me amava e não precisava usar o meu corpo. Alguém que eu amava simplesmente pelo fato de ser filha. Aquela menina olha para mim e vai todos os dias. Ela não prega Apocalipse, ela não prega Gênesis, ela não faz hermenêutica, escatologia. Ela só diz para uma prostituta: Jesus te ama. Eu sei que essa igreja está lotada, mas será que você disse para alguém na noite de hoje? Não, não estou dizendo para crente. Será que você falou para uma pessoa, um morador de rua, uma prostituta, e disse: Jesus te ama? Ou você faz parte da quarta trindade? Quando passa perto de alguém vulnerável, você dá aquela disfarçada: sou crente, mas estou na minha. Jesus veio para todos. Foi assim que ele me alcançou. Aquela menina um dia chega em casa e ela bate palma e fala: Santão, eu vou atender. E eu e minha mãe já tínhamos o costume de assistir cultos. Cultos esses que às vezes os pastores, nós fazíamos uma caipirinha, cruzava a perna. E quando nós estávamos assistindo o culto, muitas das vezes os pastores diziam assim: você que está tomando pinga agora, Deus tem uma palavra para você. Nós tomávamos um gole de pinga e ouvia a palavra. Aquela menina vem e diz para mim assim: vai ter culto na minha igreja, e o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para ela, sorri, porque os cultos que eu assisti, eu vi as pessoas caírem endemoniadas. E os pastores começavam: quem é você? Para onde você vai? O que você tem? Eu falei: Deus, se eu entrar lá, eu acho que eu vou ficar virando uns 5 meses lá dentro e vou passar vergonha.
eu não vou. Eu sorri para aquela menina e eu disse para ela assim: vamos fazer o seguinte, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela olhou, sorriu, falou: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: com certeza. Ela foi embora. Quando deu, ela disse: calma, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. E foi embora. Não, aquela menina não era como eu. Aquela menina não era como alguns de nós, que quando ouve que vai vir um profeta, vai vir um cantor gospel famoso, a gente não quer nem saber se tem pastor. O que a gente quer é ir ver. A gente não quer nem saber que igreja a gente congrega. A gente passa a mão na gente e fala: não, eu vou, porque vai ter manto do remanto, cântico do cântico. Não, aquela menina falou: eu vou pedir primeiro para o meu pastor. Quando deu 7 dias, aquela menina veio na porta da minha casa, numa noite de sexta-feira. Para quem serve os guias, noite de sexta-feira é chamado de sexta-feira maior. Sexta-feira onde os espíritos, não pensa em política, porque eu sou política, né? Mas não pensa nisso. Onde os espíritos da esquerda têm mais potencialidade. Ela chega pronta, de Bíblia na mão, e ela diz assim para mim: Sandrão, o meu pastor disse que eu posso ir na sua igreja, porque o próprio Deus vai comigo. Eu dei uma risadinha e falei: que dó desses crentes. Essa menina vai voltar endemoniada, que eles vão ter que fazer um mês de culto de libertação. Levei ela para o terreiro. Cheguei no terreiro, eu coloquei ela no primeiro banco, cortinas fechadas, ela no primeiro banco. E quando ela estava no primeiro banco, nós estávamos colocando as nossas roupas, colocando as guias. Começamos a bater tabaque e começamos a nos preparar para incorporar. No primeiro ponto que nós abrimos a cortina, a menina estava de joelhos, ela senta, coloca a Bíblia no colo, e nós estamos batendo tabaco e risca o primeiro ponto, nada acontece. A mãe maior para, olha, manda nós riscarmos o segundo ponto e nada acontece. Nós arrumamos tudo de novo, riscamos o terceiro ponto e nada aconteceu. A mãe maior olhou, cuidado, a mãe maior olhou e disse: quem é essa menina? Como é o nome dela? Eu disse: como é o nome dela? Quem a trouxe? Eu disse: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ah não, eu quero declarar sobre a sua vida que não vai chegar macumba, que não vai chegar algo gordo, não, que não vai chegar palavra de maldição, porque o que está sobre a tua vida é maior. O Deus que você serve, Ele é maior. Fica de pé, meu querido. Relebaia súbia, relebanda sai de coi, relebaia choube assim, renek nibiasi. O Eterno está dizendo assim: conte 5 meses, porque chegou um novo tempo para a tua história. Ele anda súbia nécia, onde houve vergonha, o Eterno está preparando para ti dupla honra. Elei domando que rebácia. Diz o Senhor que pessoas, parentela, disseram assim: ele não vai vencer, ele não vai superar. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que começa a usar a tua vida secular. Deus está falando de dinheiro. Ele manda dizer: sou Deus, dono do ouro e da prata. Acabou o tempo de emprestar, acabou o tempo de humilhação. Eu vou de maneira extraordinária sustentar essa empresa na tua mão. Agora eu vou pular. Minha mãe, eu não me converti naquele dia. Eu fui para a igreja, vou pular, não vou contar, para poder chegar nessa perna. A minha mãe, ela teve um câncer cefálico, um câncer que fez a minha mãe perder todos os movimentos do lado esquerdo. Eu não estava servindo Jesus. Eu fui com a menina na igreja, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu até recebi a palavra, mas eu não aceitei Jesus. Deus prepara que a minha mãe fique doente. Quando a minha mãe fica doente, que ela perde o movimento do lado esquerdo, eu estou na fila do CRAS, esperando a minha cesta básica. Quando eu pego a minha cesta básica, um pastor, ele para e diz assim: você quer que eu leve a sua cesta? Eu entrego a cesta para o pastor, e o pastor vai embora. Eu falo assim: ô raça, falei, crente é bicho estranho, né? Ele não vai em casa? Custa ele levar eu junto? É que quem serve a Deus não coloca qualquer um dentro do carro. Quem serve a Deus não abre a porta para qualquer um na sua casa.
Você sabe que às vezes tem pessoas que acham que você é metida? Ele manda sirra, ele biode que ramas, porque você fica bem no seu canto, você cuida realmente da sua vida. Que coisa linda, porque realmente às vezes a gente tem que ensinar o crente a cantar: cuida da sua casa, cuida da sua vida. E você é daquela que cuida da tua casa. O teu lar é um lar de excelência, e você faz o seu lar sendo um lar tranquilo, mas você não abre a porta para todo mundo. E aí alguns perguntam assim: mas eles não têm chamado? Eles não são pastores? E quando querem conselho, você diz: vamos até a igreja, eu te espero lá. E Deus está dizendo: é isso mesmo, brinda o teu lar, brinda a tua família. Ele manda, coube a sirra. Tu tens se portado como rainha, e o Eterno diz: ainda descendo eu tenho um presente extraordinário para entregar dentro da tua casa, porque você entendeu que o que você vive não é solidão, mas é escolha, e o escolhido não tem escolha. Permaneça assim. É metida nada, ela está brindando a casa. Ela está brindando a casa. Ah, se eu soubesse brindar a casa, eu tinha que ter conhecido você antes. Deus mostrou a sua casa brindada. A minha mãe, ela tem um câncer cefálico. Ela perde o movimento do lado esquerdo. O que eu lembro na doença da minha mãe? Pego a cesta, o pastor leva a cesta. Eu paro no bar e eu estou bebendo. Quando eu paro de beber, o que eu lembro? Sandrão, Jesus te ama. Eu falei: epa. Eu fui lá no banheiro alcoolizada, dobrei meus joelhos e disse assim: Senhor, se o Senhor me ama, se o Senhor curar a minha mãe, eu vou te servir em nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Não era crente não, gente. Eu era da bagunça. Fiz aquela oração, chorei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe está deitada. Minha mãe diz assim para mim: filha, o pastor veio entregar a cesta aqui. Eu falei: é, mãe? Ela falou: e eu senti, não falou sentir de Deus, eu senti de você dar a cesta para o pastor. Eu falei: mãe, pobre ajudando pobre, porque aquela cesta ia fazer falta para nós. A minha mãe doente, eu nos vícios. E a mãe falou assim: filha, entrega para o pastor. Eu fui lá, o pastor morava no fundo da igreja. Eu fui até o fundo da igreja, chamei o pastor veio me receber. Inclusive, eu quero aproveitar e pedir para que vocês orem, porque ele está passando por uma fase de câncer na coluna. Não é isso não. Fez um exame e ele teve 85% de células cancerígenas. Através da oração, hoje ele está com 5% do câncer no corpo. Só que para isso, ontem ele fez a cirurgia de medula. E pelo que nós entendemos, o médico falou que ele vai ficar 30 dias em isolamento, porque cai muita imunidade, é algo muito delicado. Então apresente o pastor em oração, para que eu possa também subir no altar e contar testemunho sobre isso. Quando eu chego na casa dele, na portão da igreja, ele vem ao meu encontro e ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele vem, pega a minha cesta e me coloca dentro da igreja, chama os filhos, chama a esposa, e ele fala: eu quero orar por você. E quando eu dobro os meus joelhos para ele orar, eu não lembro muita coisa, mas eu lembro um pedaço que foi crucial. Deus, está aqui a sua filha. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Uma mulher prostituta, bêbada, ladra, amante de homens. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Você vai falar assim: ah, pastora, foi demônio. Mentira, porque eu saí de lá liberta. Eu saí de lá transformada. À noite eu já estava no culto. No outro dia eu já estava no culto. No outro dia eu já estava. No outro dia. E até hoje eu já estou. Eu nunca parei. Deus me tomou da forma que eu estava e falou: eu vou pegar agora, porque é para me aproveitar dela agora. Tem momentos que Deus não vai esperar você parar de fumar. Ele fala: vem fumando mesmo, que eu te limpo no caminho. Vem bebendo mesmo, que eu tiro a bebida do caminho. A minha mãe está lá torta em casa, 40 dias sem crente. Eu nunca contei isso aqui, para chegar na minha perna. 40 dias de crente. Minha mãe torta, bêbada, ruim. Ela ia na porta da igreja. Quando as pessoas começavam a cantar: eu sou daquela igreja. Levanta o círculo de oração agora. Já sabe do que eu sou então, né? Agora é a vez da mocidade. Eu sou dessa igreja. Quando o pastor falava, a regente falava assim: círculo de oração, levanta. Minha mãe lá de fora falava: canta aquela música, segura a mão de Deus. Bêbada. Minha mãe andava assim, por causa do câncer. Ela tinha um nódulo
do lado direito, do tamanho de um ovo de codorna. Um dia meu pastor falou para mim assim, com 40 dias de crente, ele falou: nós vamos fazer culto na sua casa. Já que ela não entra, nós vamos entrar na sua casa. E o meu pastor fez o culto em casa. A minha mãe chorou. A minha mãe, no dia do culto, ela comprou 1 litro de pinga e ela vem vindo, bêbada, caindo. Eu falei: mãe, hoje as irmãs do ciclo de oração, elas vão em casa, vai ter oração, vai ter culto, e eu gostaria que a senhora não bebesse, porque olha, se tem um lugar onde tem mulheres cheirosas, é na igreja. Só a senhora vai ficar fedendo pinga. Nós discutimos e ela disse assim: eu não vou beber agora, mas a hora que esses clientes forem embora, eu bebo. Do jeito que ela estava, a garrafa lacrada, fechada, dentro de um saco de papel, ela colocou atrás do botijão de gás. A igreja veio, cantou, pregou, revelou, o demônio caiu, aconteceu tudo que tinha direito. Mas a minha mãe não entregou a vida para Jesus. Foi uma decepção tão grande para mim. Eu lembro que quando o pastor fez o apelo, a minha mãe chorando, minha mãe não se movimentava. E eu falava: Deus, ela vai morrer com esse câncer e vai morrer sem o Senhor. E Deus falou assim: fique tranquila, porque eu vou te dar uma marca e você vai lembrar que eu curei sua mãe. Quando foi à noite, eu estava dormindo. A minha mãe, quando a igreja saiu de casa, ela falou: graças a Deus, graças a Deus. Eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Ela vai correndo atrás do botijão de gás, e quando ela pega o litro de pinga dentro do saco de papel lacrado, intacto, o litro de pinga estava completamente vazio. Ela disse: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Sabe o que eu estou dizendo para você? Vai chegar sinais e maravilhas dentro da tua casa. Não, você não vai precisar ficar ligando o rádio, não vai precisar ficar falando na cabeça. O Deus da cura vai entrar dentro da sua casa. Aí interessante que todas as vezes que essa perna puxa, é Deus falando para mim: fala da sua mãe, que eu curei o câncer dela, porque vai ter cura de câncer nesse lugar. Você vai ter, a maioria das vezes, eu não mancar, mas todas as vezes que Deus começa a mexer nessa perna, eu entendo: eu sou Deus que cura, eu sou Deus que tira o câncer. Conta a história daquilo que você viveu dentro da tua casa. A minha mãe, eu orei pela minha mãe na madrugada, 40 dias de crente. Naquele dia que a pinga cai, a minha mãe aceita Jesus, ela dorme. Quando ela está dormindo, Deus fala assim: vai lá orar, porque eu vou deixar uma marca em você, para você lembrar quem eu sou, Deus. Eu fui orar pela minha mãe. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva, e ela vomitou uma bola desse tamanho, com lápis, cabelo, chiclete. Eu corri chamar meu pastor veio, estourou aquela bola, saiu aquele cheiro fétido. E ele disse assim: pode dormir tranquilo, chegou libertação e salvação para a tua casa. Seja profeta para mim, que diga: dorme tranquila, chegou libertação e salvação para a tua casa. É isso. E eu dormi tranquila. Quando eu fui orar para minha mãe, que saiu essa bola, eu estou desesperada. Meu pastor ora, minha mãe parece que ela desmaia. Quando o pastor vai embora, eu vou dormir. E quando eu acordo, a minha mãe já está fazendo café e cantando as músicas dela, curada, com 15 pontos aonde estava o câncer, andando normalmente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei, querida, eu não sei qual que você veio buscar aqui, mas o que eu sinto através dessa dor, que o Deus da cura está aqui. O que eu sinto através dos movimentos que faço, é que hoje é noite do câncer ir embora. Hoje é noite da AIDS ter em retirada, porque Deus escolheu essa casa, Deus escolheu esse lugar, aonde tem sinais e maravilhas. Minha mãe morreu em 2017. 2017 foi, eu poderia dizer, é que eu não achei uma colocação para poder contar meu testemunho. A minha mãe morreu crente, mais do que eu, bem mais, imagina. Minha mãe não pregava, minha mãe não cantava, mas era uma missionária de excelência. Sabe aquela mulher que cativa você e ganha você para Jesus, sem que você nem percebe quando você já está crente? Minha mãe era daquelas, no seu bolinho de fubá, no seu, não sei que nome vocês dão aqui, mas na minha cidade a gente fala charuto, que é aquele negócio enrolado no repolho. É, né, charuto também?
Minha mãe fazia isso aí, e assim ela foi ganhando vizinho, foi ganhando macumbeiro, ganhou a mãe de santo dela, uma missionária. Sustentou-me na oração, porque desde quando eu cheguei para Cristo, Deus já me escolheu para fazer a obra dele. Quando eu cheguei para Cristo, eu já cheguei fazendo culto ao ar livre. Eu lembro eu pregando a primeira vez, eu coloquei Zaqueu matando gigante, Golias em cima da árvore. Mas naquele dia, na praça, quando o pastor chama a gente a primeira vez, faz uma bagunça na cabeça da gente, né? Não foi nesse nível, mas que eu acho que eu dei umas erratas, aí eu dei. Ainda eu fui pregar: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. 50 dias de evangelho, sei lá que eu pensei, acho que eu achei que ia pescar, e pesquei 25 almas para Jesus, na minha primeira pregação no ar livre. Dessas 25 almas, hoje 15 são pastores firmes na presença de Deus. Oh querido, você precisa saber quem é seu chamado. Você precisa saber para que Deus te escolheu. Você precisa saber quem é Deus na sua vida. Minha mãe morreu no ano de 2017. Eu vou falar que foi o pior ano da minha vida, mas não foi. É que não dá para falar que foi bom, porque eu não tenho. Um dia eu vou sentar com alguém estudado, para que venha me ensinar essa pauta da forma certa, porque eu não sei a pauta certa mesmo, pastor. 2017, Deus, no ano de 2016 para 17, Deus falou para mim assim. Minha mãe chegou para mim no culto da virada, colocou a mão sobre os meus ombros e ela disse assim: filha, canta um hino, o hino que você cantar. Eu não sou cantora, viu gente? É fake o que vocês veem aqui. Canta um hino, o hino que você cantar vai ser o hino de 2017. Eu falei: mãe, eu não sei cantar. Ela falou: Deus falou para você cantar o hino. O que você cantar é o que você vai viver em 2017. Eu levantei da oração e eu cantei assim, ó: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tem. E não é de ver que Deus levou. O profeta levantou e falou: eu posso. Na hora eu senti o peso do hino. Não, tem hora que a gente está cantando umas coisas e está achando que é só um louvor, que é só um momento de adoração. E eu vejo, cada época é um hino que faz sucesso, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Está vivendo quebrado, está cantando, mas sabendo que pode quebrar e fazer de novo. Deus fala: bora quebrar. Agora nós estamos com aquele, né? O fogo não me queima, as águas não vão me afundar. Deus fala então que venha fogo, que venha água, que venha prova. E você tem que continuar falando: sei que estás comigo, não estou sozinho. É o que a gente canta. E quando foi 2017, foi o ano. Eu já vinha vindo. Não, o foco não é esse. O foco é o nome de Deus. Quero que vocês entendam isso. Eu já vinha vindo de um casamento fracassado. Já vinha vindo de um casamento de muitas traições. O meu ex-marido teve uma filha fora do relacionamento, e eu, para não perder, quem sabe, o título de pastora, não sei, não vou frisar. Eu sei que eu amava aquele homem, e talvez não sei, não vou dar nenhuma desculpa, porque eu sinceramente não sei. Eu trouxe aquela filha, criei aquela filha, eu fiz tudo o que eu podia para salvar meu casamento, mas era um casamento ruim. Não era um casamento que eu apanhava, não era um casamento que tinha palavrões. Pelo contrário, eu sempre fui uma mulher de oração, sempre fui. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu sei aonde estava a minha falha. Ninguém erra sozinho. Onde estava a minha falha? Eu era desligada. Sabe o costume que eu tinha, pastoras? Vamos fazer a festa do ciclo de oração aqui hoje? Vamos fazer. As irmãs aqui, essas irmãs aqui, eu sei que vocês são todas santas, e não é de vocês que eu estou falando da minha história. Não se tome por ofensa e nem saia ferido daqui, no nome de Jesus. Eu, como pastora da igreja, então aquela correria, não sabia distribuir. Isso aí é uma palavra pastoral. Eu não sabia distribuir as demandas para a igreja, para dirigente do ciclo de oração, para líder de intercessão. Eu queria abraçar tudo. A super pastora. E sendo super pastora, o que eu fazia? Oh amor, eu tenho tanta coisa para fazer. E a Maria, ela mora lá longe, ela precisa vir para o culto. Corre lá buscar ela, que eu vou fazer hidratação no cabelo. O marido ia lá buscar a Maria. De repente surgia um aquecimento lá, ele me traía. Eu vou dizer algo para vocês. Eu sei que faltou caráter dele. Eu sei que faltou amor da igreja para comigo.
Mas eu também sei que faltou posicionamento meu. Você que é líder, cuide primeiro da sua casa, depois você cuida da igreja. Primeiro seja mulher na sua casa, depois seja uma pastora eloquente no altar. Primeiro seja gente boa dentro da sua casa. Porque eu poderia muito bem ter deixado o cabelo para depois, a unha para depois. Ah, pastor, mas vou andar desmantelado. É melhor andar desmantelado do que andar chifruda. Seja organizada. Gaste o seu tempo. Não, talvez eu não sei falar. Talvez eu não sei falar. Mas gaste o seu tempo para cuidar do seu marido. Maridão, não é pecado, maridão, e buscar uma irmã. Mas não custa você ir junto. Não custa você cuidar. Não custa você dar janta para ele não fazer lanchinho fora. Os bons entendedores entenderam. 3 dias de festa, não tem uma janta. Vai dar lanchinho fora, filho. Então, os bons um dia eu venho falar até para casais. Na minha simplicidade eu vou falar que foi algumas falhas minhas. Aquilo que talvez não é importante para nós, porque nós mulheres somos sossegadas, algumas, para homem é importante. E eu falhei nessa hora. E algumas pessoas acharam, algumas não vou pôr culpa a ninguém, ele achou espaço para me trair. Faltou caráter e faltou um apoio pastoral. Hoje eu admiro as igrejas, eu admiro pastores que têm pastores. Não, hoje eu prego em igrejas onde pastores caminham com outros pastores. Isso ajuda muito. Onde pastores vão a família, pastor daqui, pastor de lá, pastor de lá, vão viajar todo mundo junto, vão ver não sei quem pregar, ou vão passear mesmo. Eu admiro muito isso aí. Não ande sozinho, crie aliados. Não viva no mundo de culto, casa e trabalho. Não, culto, busca em Deus, com pessoas que buscam a Deus, e trabalho. É isso que é a nossa vida. Então 2017 foi o ano que Deus me tirou tudo. Deus permitiu falar marido, porque até então ele era marido, depois que veio o divórcio. Deus permitiu que meu marido fosse embora com uma amiga pessoal, que frequentava a minha casa, que me ajudava a receber pastores. Meu marido foi embora, e quando deu 15 dias, eu chego em casa, minha mãe está acabada. Eu sofri, minha mãe sofreu por mim. E eu cheguei, minha mãe me abraçou, ela falou: filha, eu tenho orado tanto por você, mas hoje eu estava orando e Deus me tomou num sono tão profundo, e eu subia, e eu falava para Deus assim: eu não posso subir, eu preciso ficar aqui para cuidar da Sandra. E Deus disse para mim: filha, não, você sobe comigo, da sua filha cuido eu. A minha mãe entendeu que ela ia morrer. Eu entendi que a minha mãe ia morrer. Minha mãe morreu no meu colo. Ela passou mal numa quarta-feira, foi internada no hospital regional em Sorocaba. Na sexta-feira, pela madrugada, minha mãe morre. Ela morre no meu colo, e a palavra que ela libera para mim foi essa: filha, o escolhido não tem escolha. Faça aquilo que tem que ser feito, pregue a palavra. E a segunda coisa que ela disse para mim foi essa: carrega a sua cruz, não arraste. Ei, tenha um posicionamento. Eu não sei o que você está vivendo, você não sabe o que eu estou vivendo, mas carregue a sua cruz, não arraste. Tira essa cara amassada de sofredora, tira esse rosto amassado de perdedor, e você diz: eu estou carregando a minha cruz, e no tempo e no dia determinado, Deus vai me dar vitória, Deus vai me colocar de pé, e ninguém vai impedir de eu viver as promessas de Deus. Oh, minha querida, eu me vi saindo da casa pastoral, onde a igreja pagava o aluguel da minha casa. Se o pastor tinha saído, né? Parece que a mulher do pastor não tem o mesmo valor. Saindo da casa pastoral, eu me vi chegando na igreja onde eu dediquei longos 17 anos. Eu chegava, os irmãos da igreja viravam o rosto para mim, fingiam que me viam, que não me viam. Os que sentavam perto de mim, a conversa era aquela: você viu como o pastor está novo? Ai, mas ela está bonita, né? Eu abri o Instagram, minhas amigas, aceita que dói menos, agora sim tem uma mulher nova. E eu não entendia que era processo. Eu não entendia que era para formar o ministério Sandra Alves. Eu louvo a Deus porque eu saí da casa pastoral, fui para a casa da minha mãe. Na casa da minha mãe chegou as pessoas, os abutres. Tem pessoas que são abutres. Chegou aqueles que diziam: ah, essa daqui é da sua mãe, você vai lembrar dela, né? Vou levar embora. Foi embora celular, televisão, geladeira, mesa. Eu fiquei com um colchão de solteiro. É com isso que eu fiquei.
Eu deitado naquele colchão de solteiro, um amigo falou para mim: eu vou ali pintar a sua casa. Ele pintou minha casa. Eu ficava deitada naquele colchão, morrendo em dores, orando pela restauração da minha família, mesmo para minha restauração ministerial. E Deus, Ele não trouxe nenhuma irmã do coque. Deus não trouxe nenhuma irmã de revelação. Deus não trouxe nenhum pastor para colocar a mão em mim e falar: levanta e anda. Deus colocou uma moça, uma nova convertida que eu tinha batizado fazia uns 3 meses. Eu não pregava fora, eu pregava na igreja onde eu pastoreava. Essa moça, ela levava comida em casa, e muitas das vezes ela tem que deixar a comida na porta, porque eu não queria de maneira nenhuma abrir a porta. Eu ficava 4, 5 dias sem tomar banho, chorando, gritando, porque eu queria. Eu nunca pedi para Deus ressuscitar minha mãe, mas eu sei que se eu pedisse, Deus ressuscitaria. Mas eu não sentia a dor da morte da minha mãe, eu sentia a dor do abandono do meu marido. Eu dizia: Deus, traz meu marido de volta, traz meu marido de volta. E aquela menina jovem de 22 anos, 23 anos, não sei, ela me adotou, nova convertida. Ela ia em casa, às vezes eu nem abria a porta. Ela batia e falava: pastora, está aqui sua comida. Ela deixava a comida na porta e ia embora. Não perguntem como, não perguntem quando e que momento que aconteceu a minha primeira agenda. Mas o que eu lembro é que na minha primeira agenda eu já estava com uma corda no quintal da minha casa, decidida a me matar. E eu falei para ela assim: eu vou me matar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver os meus amigos se tornando meus inimigos. Eu não aguento mais ver as pessoas que eu orei rindo da minha dor. Ela falou assim: pastor, o telefone tocou, estão chamando a senhora para pregar. Eu falei: eu não vou. Ela falou: você vai? Ah, você vai. Ela deu banho em mim, colocou roupa em mim, e ela disse assim para mim. Eu disse para ela: eu vou me matar. Ela falou: você mata amanhã, mas hoje você prega. Eu queria que a Marina estivesse aqui para vocês conhecerem a Marina. Aonde ela estiver, aparece aqui, Marina, para o povo conhecer. Ela não canta, ela não prega, mas ela curou as minhas feridas. Ela fez enxergar quem eu sou em Deus. Ei, querida, talvez do seu lado não tenha uma profeta, talvez do seu lado não tenha uma cantora gospel, mas tem alguém que te ama de verdade, a ponto de dizer: eu suporto ver o teu fracasso para te colocar de pé. Vem cá, filha. A Marina me vestiu. Nós não tínhamos carro, eu tinha Deus, Marina e o cartão. Eu tinha Deus, Marina e o cartão. Marina pegava o cartão de crédito dela, alugava o carro, me levava para pregar. Eu não canso de contar isso, porque quando eu esperei de pastores não veio, quando eu esperei de adoradores não veio, quando eu esperei de levita não veio. Parece que é aquela passagem: esperei o fogo, ele não estava; esperei a água, ele não estava; esperei o vento, ele não estava. Mas foi numa calmaria que Deus trouxe essa menina para ressignificar minha vida. Deus te abençoe e te guarde. Você é feia, mas eu gosto de você. Procure amigos que te amam. Procure amigos que te querem bem. Procure amigos que estejam dispostos a falar: você está sofrendo, mas eu vou ser um alívio para a sua alma. Interessante que ela via aquela pastora deitada, deprimida no colchão. Vou me matar, não quero comer, não quero tomar banho. Quando eu chegava na igreja para pregar, ela sentava no primeiro banco, eu pregando, e ela dizia: yes, é isso, vai, pastora. Eu ia embora curada. Era o alimento, quem prega sabe, é um alimento para 4, 5 dias. Eu dizia: uau, eu sou forte, nossa, eu sou corajosa. É lógico que depois vinha o abatimento, mas é o que me levantava e fazia, levantava e fazia. Um dia Deus olhou para mim, e nós já estamos terminando. Diz que pregador não pode falar, nós já estamos terminando. Eu já falei. Nós já estamos terminando. Um dia Deus olhou para mim, eu no fracasso, pregando, passando óleo, pode falar, pastor, disfarce, passando óleo de cozinha na perna. Igreja tradicional, só podia usar saia. Passando óleo de cozinha na perna, tomando banho de sabão, chorando muito. A Bíblia é tremenda. Aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, com certeza voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E um dia de grande choro, Deus falou para mim: eu sou o teu marido.
Aquilo era para ser cura naquele dia, mas é cura hoje. Naquele dia eu falei, não Deus, marido não, pode parar. Falei, eu não quero o senhor como marido não. Marido é aquele que dá presente, é aquele que abraça. Não é isso. Marido é aquele que dá palavra de afirmações. Marido, tão específico que eu disse, marido é aquele que leva a gente jantar fora. Não é assim, mulheres casadas, não é? Não é? Ou só eu que penso que marido é assim? Ah, pastor, o meu não é, então ajeita ele. Ajeita ele. Falei, não, marido assim não, eu quero um marido top. No mínimo. Aí Deus falou, eu sou teu marido. A partir daquele dia, Deus falou, eu vou mudar a sua aparência. Parece bobeira, mas Ele falou, eu vou te dar um carro. Eu não tinha carro. E eu não sabia nem porque Deus ia me dar um carro, porque ia me colocar na itinerância. Vou te dar um carro. Eu vou mudar a tua aparência. E nessa cidade onde você passou vergonha, eu vou te dar uma cadeira de honra. Para não estender, eu ganhei o carro. Eu tive paralisia facial, o derrame na perna e uma doença chamada alopécia. Eu disse para Deus assim, Senhor, o Senhor vai mudar minha aparência, o Senhor vai acabar comigo. E Ele falou assim, segura porque eu vou te honrar. Se você permanecer em Jerusalém, eu vou te honrar. O meu neto, ele pediu de presente para mim um drone. A turma da mídia não fica animada não, porque esses drones que vocês usam cara, não, é drone de criança. Meu neto está lá brincando com o drone de criança, eu chego ferida. E eu tomo o controle da mão dele e falo, você é burro, você não sabe brincar nem com o drone. E tomo o drone da mão dele, o controle da mão dele. E começo a movimentar o controle sobe o drone. E ele desapareceu. Se vocês acharem só a peça de cima, é do meu neto. O controle ficou lá, mas o negócio que gira foi embora. O meu neto, ele olhava para minha mão e olhava para o controle subindo. Olhava para minha mão, 8 anos de idade, e olhava para o controle subindo. Passou. Eu falei para ele, não chora não, filho. Amanhã mesmo a avó dá outro. Fui lá na papelaria, comprei outro drone, fiz uma prestação de 10 vezes e dei o drone para o meu neto. Esse segundo drone eu nunca vi, não sei nem se ele tem. A gente pega uma vez só, 2 é muito. E eu estou chorando, careca, com a minha lace. Eu usava uma lace. Eu coloquei minha lace num canto, jogada. E estou despiducada. Arrumei esse nome agora, despiducado. Eu estou despiducado orando. O meu neto vem do futebol, boleiro. Ele chega, coloca a mão no meu ombro, eu orando, ele falou, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu orei e falei, sem camisa, suado, bola do lado. Eu falei, tem. Ele falou, vó, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, então fala. Ele falou, vó, eu estou achando que a senhora não é crente. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que você viu em mim que você achou isso, filho? Ele falou, eu ouvi Deus falar que Ele ia mudar a sua aparência. E eu estou vendo a senhora esconder a sua careca. Assuma o que Deus está fazendo com você. Sabe por que eu não queria assumir? Porque eu sou das irmãs do coque. Eu sou das irmãs que quanto maior o cabelo, mais unção tem. Como que eu ia aparecer sem nada? Meu neto falou, não, tira essa capa, assuma o que você tem. Arranquei a peruca. Ele falou, sabe qual é o seu defeito, vó? Você está preocupado com a subida do drone e está esquecendo aonde está o controle. Talvez essa noite você está preocupado, eu não subi. Não tem problema. O importante é que o controle continua na mão de Deus. E se o controle continua na mão de Deus, tem dia, tem hora e tem momento certo para você alcançar o dos níveis. Eu vou precisar de vocês agora. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Vem aqui ver. Isso aqui pode deixar aqui. Para de ficar preocupado com a subida. Diga, o controle de Deus está, o controle da minha vida está na mão de Deus. Não tem ninguém na minha equipe aqui para me auxiliar? Vem um aqui, isso. Se você vir, eu conto para você. O controle. Quando eu entreguei o controle na mão de Deus, Deus começou a cuidar da minha história. Quando eu já errei muito na vida. Eu já errei até como cristã, errei como mãe. E como mãe, eu quase perdi meu filho
para o mundo da bebida, para o mundo da prostituição. Mas Deus restaurou a vida do meu filho, ele está aí. Jonatas, eu não sei onde você está, mas meu filho está aí, crente, salvo, liberto, no nome de Jesus. Um de cada lado, aqui tem espaço para vir dos dois lados, entendeu? Tipo um aqui, um... não longe assim, filho, senão não vai dar certo. Vai dar tempo de eu... Isso. E lá na minha cidade, eu estou usando para descansar aqui. E lá na minha cidade, uma cidade pequena, eu estou usando para descansar mesmo. Lá na minha cidade, Deus me deu o privilégio de ser a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo. Se fosse você, eu tinha dado glória mesmo. Porque eu estou falando de uma mulher que cresceu na bebida, na miséria, de uma mulher que foi abandonada, de uma mulher que enfrentou todas as dores. E quando Deus falou, vou te dar uma cadeira de honra, lá no interior, em Boituva, Ele me colocou a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo. Quando foi agora, em 2024, meu Deus falou, tem dupla honra para a tua casa, sai da cidade. Eu saí e fui morar em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo por causa do meu ministério. Eu falei, vai ficar fácil, tem voo. E toda segunda eu ia lá fazer o meu serviço do legislativo. E o meu filho ia tapando as brechas para não ficar tão vazio, né? E Deus falou para mim, sai candidata a vereadora aqui em São Paulo. Eu falei, aqui em São Paulo, Deus, se tiver maquininha, já pega, se ajeita aí. Aqui em São Paulo, Deus falou, aqui, aí em São Paulo. E falou, e o seu filho saiu em Boituva. Você acredita que eu sou vereador em São Paulo e meu filho é em Boituva? Isso mesmo, aplauda ao Senhor. Eu estou falando que Deus, Ele resgata Israel. Se você é Israel de Deus, você não vai viver em vergonha. Vai chegar o tempo da dupla honra. Vai chegar o tempo em que você vai dizer, eu e a minha casa, nós vivemos o melhor de Deus, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje é noite de resgate. É noite onde Deus, Ele me trouxe aqui